quanto custa arrematar um imóvel da Caixa. Quais são os custos envolvidos e a gente vai passar aqui por esse assunto hoje, vai surfar um pouco sobre esse assunto aqui. Deixa eu interromper seu vídeo rapidinho para dizer que 2026 já está aí e você precisa de um plano para dobrar seu patrimônio com imóveis de leilão. É exatamente o que eu vou fazer dia 10 e 11 de janeiro. São 2 dias de imersão, onde vamos fazer um plano juntos e, além disso, eu vou compartilhar estratégias que me fez arrematar mais de 80 milhões de reais em 2025 com os meus alunos. Só você clicar em algum lugar aqui embaixo e se inscrever. Aproveita essa oportunidade. Não começa 2026 sem um plano. Então, direto ao ponto, hoje a gente vai falar sobre quanto custa arrematar um imóvel da Caixa. Pessoal, eu já separei um imóvel aqui só para a gente fazer uma análise rápida dele, bem superficial. A ideia aqui não é fazer análise do imóvel, mas sim dos custos relacionados à arrematação. Eu separei então um imóvel aqui em São José do Rio Preto, que é esse condomínio aqui, Parque Rio Sela, como vocês estão vendo. Um apartamento num condomínio, e é um condomínio novo, né? Dá para ver que ele é recém-construído, né? Um condomínio antigo, então a gente já tem boas informações só olhando pela foto aqui, né? E se a gente for ver dentro do nosso site, a gente consegue acessar o mapa também. Então a gente consegue mais ou menos ter uma noção da localização. E fica urbanizado, né? Uma zona urbana aqui, onde a gente consegue ver que tem numa avenida, perto de rótula, uma área que claramente é uma área desenvolvida aqui, né? Então, com certeza, essa localização é muito boa dentro do município, né? Vamos pro que interessa aqui, pessoal. O que a gente coloca de premissas aqui na nossa planilha de viabilidade, tá, pessoal? Qual que é o retorno de lucro mínimo exigido? Eu gosto de colocar que tenha no mínimo 20%. Desejável, 25%. Mas no mínimo, para saber se a gente aprofunda ou não uma arrematação, tem que dar no mínimo 20%. Período estimado entre compra e venda desse tipo de imóvel normalmente entre 8 e 12 meses. Eu vou colocar aqui 10 meses, para a gente poder fazer uma boa avaliação. Esse imóvel aqui, ele não aceita financiamento, então tá aqui, né, entrando no site, ele não aceita financiamento, as formas de pagamento aceitas são recursos próprios, que é dinheiro, né, pagamento de boleto à vista, e FGTS. Como nesse caso não aceita financiamento, prazo de financiamento é 0. Tá? Valor de mercado, né? Aqui a gente não vai entrar nessa seara de quanto que vale, se a gente fez uma pesquisa de mercado ou não, mas olhando para o imóvel aqui, para a localização, eu até peguei aqui um anúncio, tá, pessoal? Rapidamente, só para a gente balizar, tá? É um apartamento que fica dentro do mesmo condomínio. A gente vê que ele tem alguns móveis planejados. Planejados não. Ele tem alguns móveis na cozinha, que foram muito provavelmente são aqueles modulados, né? E a gente tem um apartamento que tá vazio, né? Só com piso, uma cozinha modulada ali, básica, e tá sendo vendido por 170 mil reais, tá? Então eu vou colocar esse valor para a gente poder balizar mais ou menos aqui a nossa conta, tá? 170 mil, o valor de mercado do imóvel, tá? O valor do imóvel que está indo a leilão, vamos lá, 95.704, tá? 95.704. Esses dois valores aqui que a gente está olhando são os valores que basicamente vão nortear toda a nossa arrematação, certo? Valor do imóvel, que é o valor de arrematação, que a gente tem que pagar à vista, e valor de mercado, que é o valor que a gente vai vender lá no futuro. O que acontece? A gente não precisa pagar nada de financiado, né? Esse imóvel ele não tem nada de financiamento, então a nossa entrada ela é 100%. A gente tem que colocar aqui em valor de entrada 100% do valor, porque ele não tem uma entrada de 5% ou 20%, 50%, não existe isso nesse imóvel. Ele é 100% à vista. Então a gente coloca aqui no valor de entrada 100%. Aqui o financiado ele já calculou automaticamente, então que tem 0% financiado. Desconto de pagamento à vista. Não tem. Imóveis da Caixa não tem desconto por pagamento à vista. Comissão do leiloeiro. Pessoal, relembrando, é um imóvel em venda online. Olha a modalidade aqui. Venda online, tá? Deixa eu só botar a fotinha aqui do imóvel. Venda online. Imóveis em. Relembrando o que a gente já falou nas últimas lives. Imóveis em venda online e compra direta não tem custo de leiloeiro. É uma maravilha. É uma maravilha. O custo do leiloeiro, ele é 5% em relação ao valor de arrematação. Nesse caso, imóveis em venda online e compra direta não tem. Então, comissão do leiloeiro é zerado. Isso aqui dá um ganho extraordinário para gente que arremata imóvel de leilão quando a gente compra imóvel da Caixa dessa maneira, tá? Então, zero comissão do leiloeiro. ITBI. Pessoal, não pesquisei quanto que é o ITBI na cidade de São José do Rio Preto, mas eu vou colocar 3% aqui, tá? ITBI é um aspecto muito importante para ser pesquisado, tá? A gente vai trazer isso nas próximas lives, como que a gente pesquisa o ITBI, como que a gente pesquisa o valor de IPTU desses imóveis.
a gente traz isso em outro momento. Tá? Mas o ITBI vou estabelecer que é 3% na cidade de São José do Rio Preto. Registro de imóvel, tá? Nós temos hoje, pessoal, um site que ele é sensacional para cálculo do registro de imóvel, tá? Eu sempre gosto de colocar aqui, calculadora registro de imóveis. Pode pesquisar no Google, calculadora de registro de imóveis. Entra no primeiro link que está aqui, registro de imóveis do Brasil, e ele tem uma calculadora aqui dentro. Essa calculadora ela vai servir de base para vocês fazerem todos os cálculos relacionados ao custo de registro. Hoje a gente tem os principais estados do Brasil, não são todos, mas a gente tem os principais aqui, e eu vou colocar São Paulo, né? E a cidade aqui do lado, que é São José do Rio Preto. Beleza. E aqui, ó, escolha o tipo de serviço a calcular. Nós temos dois tipos aqui de registro. É um registro geral, que é um registro de compra e venda, e o segundo é o registro de compra e venda com alienação fiduciária. Basicamente, rapidamente, qual é a diferença? Quando tem alienação fiduciária, é que tem um financiamento atrelado àquele imóvel. No nosso caso, a gente está comprando à vista, não tem financiamento, então a gente vai aqui para registro geral, beleza? Qual que é o valor? Aqui, abrindo, já abre uma nova tela, a gente tem que colocar o valor do imóvel, né? Que é o valor da transação. É o valor que a gente está arrematando o imóvel. Relembrando, a gente está arrematando esse imóvel, se tudo der certo, por 95.704. Então é o valor que a gente coloca aqui. Beleza? E a gente calcula aqui nesse botão. No momento que a gente aperta calcular, vai aparecer aqui embaixo o valor do registro desse imóvel. 1.553,79. Inclusive, pessoal, isso aqui serve de base para vocês conferirem o cálculo no momento que o registro de imóveis retornar para vocês com os custos de registro desse imóvel, tá bom? Então é o cálculo oficial do site do Registro de Imóveis do Brasil, que é basicamente o cálculo que vocês vão ter para usar no registro desse imóvel. Então aqui a gente sabe que o custo é 1.553,79. Vamos fazer aqui mais ou menos uma conta, né? Quantos por cento que isso dá em relação ao imóvel? Isso dá em torno de 1,6%, tá? Então vou colocar 1,6% e a gente já vê aqui que o custo do registro de imóveis está aqui, 1.531. A gente pode colocar, arredondar para 1,7 para ser um pouco mais conservador. Então tá aqui, tá? 1,7% de registro. Aqui em cima eu passei reto, não falei para vocês, mas os custos de escritura a nossa planilha já calcula automaticamente. Como é um imóvel que ele é pago à vista, ele tem custos de escritura. É preciso ser feita uma escritura pública num tabelionato de notas, e esses custos de escritura já estão embutidos na nossa planilha para cada imóvel, para cada estado, né? Porque os custos eles variam de acordo com o estado onde o imóvel se encontra, beleza? Então esses custos aqui já estão embutidos na nossa planilha. Seguindo, nós não temos laudêmio nesse imóvel, certo? Dívida de IPTU e condomínio. Esse aqui é um outro ponto muito importante, que foram temas já de lives anteriores nossas, que a gente ficou. Poderia ficar aqui 1, 2, 3 horas discutindo sobre como encontrar dívida de condomínio, como encontrar dívida de IPTU, o que a gente deve fazer para considerar esse tipo de dívida, né? A abordagem dessa nossa live não é essa, aqui a gente vai só passar por cima dessas dívidas de condomínio e IPTU, tá? Mas nesse caso, tá? É importante mostrar para vocês. Esse é um imóvel, voltando aqui para o nosso site, tá? Que a Caixa, ela define que a responsabilidade do comprador se limita até 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel, para dívida de condomínio. Então, o valor de avaliação desse imóvel é 170 mil reais. Então, o que é de responsabilidade do arrematante, do comprador, que é o arrematante? O que é de responsabilidade do arrematante comprador? 10 até 10% em relação ao valor de avaliação. 10% de 170 mil reais, que está aqui, 17 mil. Então, o arrematante, ele paga até 17 mil reais do valor da dívida. Por exemplo, se a dívida for 30 mil reais, o arrematante paga 17 e a Caixa paga os outros 13. Se a dívida for 20 mil, o arrematante paga 17 e a Caixa paga 3. Se a dívida for 10 mil, o arrematante paga 10 mil e a Caixa não paga nada. O que a gente pode considerar nesse caso aqui, para ser conservador ao máximo, ao extremo, vamos colocar que essa dívida aqui esteja na faixa de 17 mil reais. Vamos dizer que é o limite. A gente vai pagar 100% do valor que a Caixa estabelece que a gente deve pagar, beleza? Então, dívida de condomínio a gente precisa pagar. E agora, a dívida de IPTU é sob a responsabilidade do comprador. Então, 100% da dívida de IPTU é o comprador que precisa pagar. E fazendo um disclaimer rápido aqui, tá, pessoal? Como que a gente encontra essas dívidas? Rapidamente. IPTU no site da prefeitura. Rápido, básico. Se o site da prefeitura não permitir calcular a dívida de IPTU, vai por ligação. Liga no site, liga na prefeitura, fala com o setor de IPTU,
pesquisa, pergunta para eles onde é que se encontra a dívida, e dentro do nosso site, a gente sempre traz aqui a informação da inscrição imobiliária. Tem alguns imóveis que não traz essa informação porque a gente pega do site da Caixa. Mas, na maioria dos imóveis, a gente consegue trazer o número de inscrição imobiliária desse imóvel. Com esse número de inscrição, vocês entram no site, vocês falam com a prefeitura e conseguem descobrir aí qual é o valor da dívida de IPTU. E condomínio, falando com síndico, zelador, porteiro, administrador, garantidora, é o contato básico que a gente precisa fazer para descobrir o valor dessas dívidas, tá bom? Só para ser objetivo aqui. Vou colocar aqui dívida. Data do imóvel, né, Gui? Data do imóvel. Exato, pela data do imóvel a gente consegue mais ou menos descobrir, né, quanto de dívida de condomínio e IPTU que tem. Eu não vou abrir a matrícula aqui para ver a data do imóvel, porque senão o YouTube ele nos derruba, porque são informações pessoais ali, né, dentro da matrícula. Eu quero reforçar o porquê que você tem que estar nas lives, por mais que você já domine o tema. Se você não domina, você tem que estar aqui porque você tem que aprender a base. Se você domina, um insight ou dois que a gente dá aqui acelera o seu processo em muitas vezes 2, 3 vezes. Então, por exemplo, essa questão da data, eu demorei até para entender isso aí. Eu aprendi e hoje eu aplico, né? Então, se o imóvel foi em 2023, ele foi inaugurado em 2023, foi em 2025, nem tem como, a dívida está R$17.000. Se a pessoa nunca pagou, ela está R$300 vezes 24, vai dar R$6.000. Então, se você entender, olha isso aqui, ó. Eu faço essa conta em 30 segundos. Se você entender isso, o cara que não tem informação e precisa arrematar, coloca 17, você tá 10 pau à frente dele no seu lance. Então, uma sacada, uma coisa que você sabe enxergar, isso faz a diferença na hora de você fazer a sua análise e ser assertivo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou olhar na matrícula de quando que é esse imóvel, para a gente poder ser assertivo nessa análise, tá? Vamos lá, então eu vi que esse condomínio ele é de 2021, final de 2021, tá, pessoal? Então a gente tá falando aqui de basicamente 2022, 2023, 2024, 2025. Um condomínio que ele gira na faixa de 200, olha só, condomínio, R$250 mensais, tá? Então, se a gente está falando de basicamente 4 anos, né? 2022, 23, 24, 25. A gente já está no final de 25, vamos considerar 4 anos. Então, 250 vezes 12 meses, vezes 4. A gente está falando de R$12.000. Mas, vamos imaginar que esse imóvel nunca foi ocupado. Ninguém nunca morou nele, a dívida de condomínio, basicamente, ela é desde que o condomínio ele foi inaugurado, tá? Então, a gente está falando de R$12.000 de valor já flat, né? Sem considerar multa, juros, correção monetária. Então, muito provavelmente, esse imóvel ele vai girar na faixa aí dos 16, 17 mil reais mesmo, se ele nunca tivesse sido ocupado, tá? Então, esse é um outro tema de live, né, que a gente tem que fazer. Com 30% de custas, Gui? Em torno de 30% de custas, a gente está falando de 16 mil. Eu posso até reduzir aqui para 16, para a gente ser mais próximo, tá? Em dívida de IPTU, a gente está falando aqui que o valor do IPTU é R$37 por mês, tá? Então, R$37 vezes 12, vezes 4 anos. R$1.800. Vamos fazer a mesma conta, mais ou menos, 30%, para ser conservador aqui. R$2.300 de dívida de IPTU, considerando que esse imóvel nunca foi ocupado, tá? Se esse imóvel foi ocupado, muito provavelmente esses valores são um pouco menores, tá? Então a gente está falando de 2.300 de IPTU e 16 mil de condomínio, beleza? Ô Gui, só dá uma última checada. Quando foi comprado esse imóvel, ele foi comprado no lançamento ou foi vendido no meio do caminho? Vamos verificar? Boa, vamos lá. Esse imóvel, a matrícula dele foi aberta em começo de 2021, por contrato particular de compra e venda em maio de 21, foi comprado na planta esse imóvel. Tá? No começo de 24, ele foi consolidada a propriedade. Então, foi lá no começo de 2024, no começo do ano passado, que foi feita a consolidação da propriedade. Final de 21, foi feita a venda desse imóvel, do meio para o final ali, e no começo de 2024 foi feita a consolidação da propriedade. Existe a possibilidade de ele nunca ter sido ocupado, né? A gente está falando aí de 3 anos entre a compra e a consolidação. É um prazo um pouco esticado. Isso normalmente acontece antes, mas dependendo da agência bancária da Caixa, demora mesmo esse processo de consolidação, tá? Então existe a possibilidade de ele nunca ter sido ocupado, tá? Esse imóvel aqui. Então, muito provavelmente ele tenha mais ou menos essas dívidas aqui, se a gente for ser pessimista, tá? Em relação à avaliação do imóvel, beleza? 16.000, 2.300. Acordo de desocupação e emissão na posse. Se o imóvel estiver desocupado, não tem. Se ele estiver ocupado, a gente fala aí na faixa de 3.500
né, mais ou menos, e dentro do Arrematador Desocupa, que é um outro programa que nós temos aqui, a gente faz a desocupação amigável e caso não seja, a gente não consiga fazer a desocupação amigável, a gente faz a desocupação judicial com ação de missão na posse para vocês, tá? Então, mais ou menos os acordos de desocupação e missão na posse, eles vão girar aí na faixa base de R$ 3.500, até com custas, né, e taxas judiciais para esse tipo de arrematação em torno de 5 mil. Dentro da nossa mentoria, dentro do nosso ecossistema, a gente oferece esse serviço para vocês e a gente explana um pouco mais como que funcionam esses custos, tá? Mas eu vou colocar aqui na faixa de R$ 4.000 para um acordo de desocupação, caso ele esteja ocupado, e a gente está sendo aqui o mais pessimista possível para essa arrematação, tá? Completamente pessimista, considerando que tem uma alta dívida de condomínio, considerando que ele esteja ocupado e a pessoa nunca pagou, o que é muito improvável que isso aconteça. Tá? Vamos lá, o que mais temos de custos? Taxas judiciais. Tá? Nesse caso, a gente tem sim taxas judiciais para entrar, né, para fazer o início da ação, né, de missão na posse. Muito provavelmente essas taxas em São Paulo elas giram na faixa de 1,5% do valor de arrematação. Então é um imóvel que está sendo arrematado por 95 mil e as taxas judiciais vão girar na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.500 para entrar com o processo de missão na posse, tá? Eu vou considerar que a gente não vai entrar com processo de missão, que a gente vai conseguir fazer um acordo de desocupação amigável nesse caso, tá? Taxa de contrato de financiamento. Nesse caso nós não temos, porque estamos fazendo um processo de arrematação à vista, então não tem taxa de contrato de financiamento. Baixas de gravames na matrícula, também não temos, porque a matrícula está limpa, eu acabei de revisar a matrícula, não tem penhora, não tem disponibilidade, não tem arresto, não tem nada na matrícula, ela só tem a consolidação. Então a gente não precisa fazer baixa de gravame. Todos esses custos que vocês estão vendo que vocês estão pensando, pô, não sei calcular, a gente abre, a gente explana um pouco mais, a gente entra no detalhe dentro das aulas da mentoria, beleza? E agora a gente entra para a última etapa dos nossos custos, do nosso cálculo de viabilidade, que é a parte de venda, tá? Reparos e reformas. Esse é um outro assunto polêmico que renderia aqui uma aula, um curso inteiro para falar sobre isso. Mas para esse tipo de imóvel, para o que eu tenho de experiência já para reformar esse tipo de imóvel, eu diria que na faixa aí de 7 olha, de 5 a 10 mil reais, tá? Para reformar um imóvel desse. Para colocar um piso, de repente investir numa cozinha que nem tem naquele imóvel que a gente viu, né, anteriormente, fazer alguma melhoria, alguma coisa no imóvel para deixar ele atrativo para venda. 5 a 7 mil, eu vou colocar aqui 7.500 para fazer uma reforminha legal, para deixar o imóvel atrativo e bacana, para ele ser vendido. Beleza? Quais outros custos que nós temos de posse desse imóvel? Condomínio. Todo mês a gente tem que pagar condomínio, R$ 250 que a gente viu anteriormente. E todo mês a gente precisa pagar também o IPTU, que nós vimos que é R$ 36 de acordo com aquele anúncio, tá bom? Nós não temos foro nesse imóvel aqui, já revisei também. A gente não tem foro e laudêmio. E total de IPTU e condomínio para esse imóvel aqui gira na faixa de 290, R$ 300 por mês, beleza? E além de tudo isso, no momento em que a gente vender esse imóvel, nós temos que pagar uma comissão para o corretor, né, que sempre gira na faixa de 6%. Claro que existe negociação, a gente pode ver na hora de vender, dependendo da proposta, negociar por 5, por 4, por 3, mas eu sempre gosto de colocar a base de 6%, que é o que o mercado trabalha, tá bom? Tem regiões que trabalham com menos, dependendo do imóvel, pede um pouco mais também, mas na faixa de 6% é o justo e ninguém vai errar nesse número, tá? Então, voltando aqui, revisando, a gente conseguiu colocar todos os nossos custos, destrinchamos aqui para vocês uma viabilidade desse imóvel aqui, e a gente pode ir mudando essa viabilidade de acordo com cada tipo de imóvel e com as informações que a gente tem em relação àquele imóvel. Vamos olhar aqui, então, vindo um pouquinho para o lado da nossa viabilidade, a gente já consegue abrir o que ela mostra aqui para vocês, tá? A receita, né? A gente vai ter R$ 150.000 de receita. Descontando 6% da comissão do corretor, a gente vai ficar com R$ 141.000, tá? Que é o valor líquido na mão. Então, a gente vende por 150, paga R$ 9.000 de comissão, que é 6% sobre 150, fica por 141. Aqui a gente tem todos os custos de arrematação, ITBI, escritura, registro, as dívidas do imóvel que a gente destrinchou ali, acordo de desocupação se for necessário, reformas, total de IPTU e condomínio do período, né? Então, pelo período de 10 meses que a gente estabeleceu aqui, né? Relembrando, a gente estabeleceu que é 10 meses o período que a gente vai ficar com o imóvel. Então, no período de 10 meses, a gente tem 2.860. E aqui a gente já vem para o resultado, tá, pessoal? Vamos lá, então. Olha o resultado que esse imóvel vai estar gerando aqui.
A gente está falando de um total de despesas de basicamente R$ 135 mil e um imposto de renda no momento da venda do imóvel de 4.682, tá? É o imposto que vai gerar pelo ganho de capital. Deixa eu só confirmar aqui, tá na pessoa física. Beleza. R$ 4.700 de imposto de renda. A gente está dizendo que o ROI vai dar de 1%. 1%. Vale a pena ou não vale a pena? Com certeza não vale a pena. É um tipo de imóvel que não tem por que seguir. A gente está considerando que ele não faz sentido a gente prosseguir com o imóvel. Mas olha só que legal, pessoal. Se a gente pegar e verificar que esse imóvel não possui dívidas, vamos zerar essas dívidas aqui, de condomínio e IPTU. As pessoas que estão lá pagaram sempre a dívida de condomínio e IPTU, tá em dia. O retorno já sobe para 17%. Ele já começa a ficar um pouco mais interessante. 17% no período de 10 meses, tá? 16,86. Então, assim, esse tipo de viabilidade, né, Bruno, é importante a gente saber fazer os custos, porque se olha isso aqui. Quem olha para o imóvel, se eu fosse chegar para qualquer pessoa e falasse, pô, eu comprei um imóvel de 95 mil que vale 150. As pessoas olham para mim e falam, pô, esse cara fez um baita negócio, né? Esse cara arrematou por 95, vai vender por 150, vai fazer 55 mil reais de lucro. É o que as pessoas pensam. É o que todo mundo que é leigo, é o que todo mundo que não está imerso no mercado vai imaginar. 95 mil reais e vende por 150, 160, as pessoas naturalmente vão pensar que a gente vai lucrar. Mas ninguém sabe de fato o que tem por trás de uma arrematação. Olha todos os custos envolvidos. Tem ITBI, escritura, registro, desocupação, dívidas, reforma, condomínio, IPTU. No momento da venda, tem comissão do corretor. Então, é extremamente importante uma viabilidade bem feita, tá, pessoal? E aqui a gente destrinchou para vocês, literalmente, todos os custos que uma viabilidade de um imóvel de leilão ela precisa ser considerada no momento de uma arrematação. Quero fazer um comentário rápido para a gente fechar. Se alguém alterar para 180 só para ver se vale, vai dar um bom resultado. Porque ele não vale 180 mesmo. Para ele, Boa. seria um 180 mil já foi para 37%. 10 meses. Mas só um aspecto aqui, ó. Anota aí, 3 coisas. São 3 variáveis que vão definir a sua arrematação. Anota aí. Valor de mercado, liquidez e valor de reforma. Bom, o restante o custo é estático, tá bom? Escritura todo mundo paga igual. Registro todo mundo paga igual. A dívida de condomínio todo mundo paga igual. Dívida de IPTU todo mundo paga igual. O que você precisa olhar são esses 3 aspectos. Isso define a sua estratégia perante o seu concorrente. Tempo de venda. E aí, por isso que saber se está ocupado ou não é importante, porque você consegue economizar em tempo de venda. Reforma do imóvel, por isso você tem que saber o estado interno do imóvel, porque isso acelera muito e te economiza. E preço de mercado, por isso que você tem que conversar com o corretor para você ter certeza do preço de mercado. Olha aqui, tá claro, custa 150, se você não fizesse aqui uma análise, você ia colocar 170. Mas a gente sabe que vale 150 porque tem aluno que tem imóvel nesse condomínio. Então, ó, 170, a minha análise é da 30%. Você vai falar, pô, 30% eu vou. Aí o que acontece? Arremata, vai ter que vender por 150, dá prejuízo. É importante você fazer essa conta e ter noção sobre esses 3 aspectos e esses insights de aceleração de captação de informação, dívida de condomínio, dívida de IPTU, está ocupado ou não. Inclusive, vou fazer uma live sexta-feira. Como que eu sei se o imóvel está ocupado sem precisar falar com ninguém? Vou te ensinar a fazer isso. Ou seja, essas informações são determinantes para você conseguir arrematar um imóvel e ter lucro, porque no final, presta atenção, você tem que ter lucro. Você não tem que comprar imóvel com desconto, você tem que ter lucro. Lucro, tá? Ah, comprei imóvel com 50% de desconto. Se você tivesse arrematado esse aqui, você ia falar, comprei imóvel por 95, vale 170. No final, teve quanto de lucro? 1%. Não teve. É lucro. Lembra-se, não esquece dessa frase. A arrematação enche o teu ego, enquanto a venda enche o teu bolso, tá bom? Perfeito, Bruno, bem colocado. Acho que a mensagem que fica, né, é exatamente essa. E é isso, né, Brunão? Tamo junto. Fechado.